Ei, pessoal, eu sou Paulo Caetano, professor de literatura e idealizador do programa Difusor. Nessa segunda edição do programa eu converso com Kleber Cabral. O Kleber, ele é especialista em Murilo Rubião e em temas como carta, correspondência e arquivo. O tema do arquivo é bem interessante porque ele diz respeito a assuntos como, por exemplo, que tipo de informação deveria supostamente ser sonegado e que deveria ser passada para a população, tendo em vista certa ordem vigente, certa calmaria, coisas do tipo. Interessa, por exemplo, a pessoas que estão aí lendo sobre Wikileaks, sobre vazamento das informações aí agora do Jair Bolsonaro, né, feita pelo grupo Anonymous. Enfim, o tema do arquivo e da administração de dados é bem interessante. Espero que vocês gostem da entrevista. Tá aí, programa Difusor com Kleber Cabral. Até mais. Ok, estamos aqui. Já começamos com a fumaça. Estamos aqui com Kleber Cabral, nosso segundo entrevistado. Kleber é graduado em letras pela UFMG, tem mestrado pela UFMG também, e doutorado também, pesquisador, especialista, referência aí em Murilo Rubião, em arquivo. Está aí há mais de uma década pesquisando sistemas como arquivo, biopolítica, acervo de escritores, e é um cara muito articulado, um cara muito acessível, e é uma satisfação, velho, te entrevistar aqui nessa segunda edição. Cleber, na sua tese, cara, você coloca que o ato de ler seria uma imagem interessante, é como se fosse um caçador agachado na lama que escuta as pistas da presa. O que essa imagem diz do ato da leitura, cara? E como é que a ideia de espectro do Derrida lidaria com, teria relação com isso? Cara? Vai lá. Bom, começo agradecendo, né, Paulo, o convite. Conversar contigo é sempre uma alegria. Já tocamos essa conversa infinita aí há quantos anos, né? Já uma década, pelo menos. Bom, e também agradeço pela gentileza excessiva de dizer que eu sou uma referência sobre Murilo, arquivos e afins, né? Sou, como diria, um modesto funcionário público do desejo da leitura. Bom, sobre a questão do rastreamento, eu gosto muito de pensar, assim como Alberto Mangel, as metáforas do leitor e da leitura, né? E eu encontrei essa imagem da leitura como uma operação de caça, que lembra aí o Michel de Certeau, que tem um texto, né, belíssimo sobre isso, ao trabalho do Carlo Ginzburg, também historiador Carlo Ginzburg, em um texto intitulado Sinais, Raiz de um Paradigma Indiciário. Por quê? O Ginsburg vai colocar a questão de como falar sobre algo a que não se tem acesso diretamente, ou como ler um objeto que não se faz mais presente. Uhum. Né? Daí a relação do rastro com o espectro. Né? Uhum. Aí o Ginsburg vai fazer uma série histórica muito interessante, dizendo que o gesto de leitura mais antigo que conhecemos é o do caçador agachado na lama, perscrutando as pegadas de uma presa hipotética, que ele tenta recuperar que animal ausente é esse que ele caça. Né? Aí tem os caçadores mais experientes, os menos experientes, né? Que conseguem dizer há quanto tempo passou, né? É bem a tarefa do historiador, né? Uhum. Quanto tempo se passou desde que esse rastro está aqui, desde que essa ausência se faz presente. Né? Uhum. É, E aí o Ginsburg constrói uma série longa, passando pela questão dos detetives, Sherlock Holmes, da medicina, da história da arte, da identificação de autoria em quadros, né? Da atenção a detalhes, né? A questão do indício, detalhe. Né? É, chegando ao Sherlock Holmes, ele fala muito do trabalho Conan Doyle, Uhum. de como que o Conan Doyle está inserido em um contexto de emergência de um paradigma, né, que é o paradigma indiciário, que é essa forma de tentar
construir um conhecimento, um saber sobre um objeto que não se tem acesso diretamente. Um exemplo, Freud e o inconsciente. Tá? E aí, então, essa ideia de rastreamento, da leitura como um ato de rastreamento, e eu vou insistir muito na ideia de gesto como uma ação intencionada, né? Me parece relacionada não apenas ao ser humano, mas ao ser vivo em geral. Os seres rastreiam. Tá? Os animais rastreiam, todo ser vivo rastreia. Daí a ideia do rastreamento como um gesto de leitura. E quando, no caso, eu vou para um arquivo, eu tento, a princípio, rastrear um objeto que eu sei o que é, mas que eu também tenho uma quase certeza que eu não sei de que se trata. Tá? Me coloca num estado aí de perscruta, de escuta, mas também de disponibilidade. Eu quero pesquisar cartas, mas carta de quem? Aí é o trabalho de me lançar em um universo e me colocar também num estado de ressonância. Tá? Então, dando sequência a isso, quando lemos, isso são apenas assim, conjecturas, isso aqui é uma conversa, hoje é domingo, café para todos, vamos fazer fumaça, vamos para a bruma do que não sabemos, vamos rastrear. Tentem me rastrear em meio à bruma. Muito bom. Quando lemos e interpretamos, não encontramos um sentido que está ali, dado, pronto. A questão do rastreamento coloca isso também. Tá? Então, não encontramos um sentido pronto, dado, que teríamos apenas que elucidar ou desvelar, né, de tirar o véu, de trazer à tona, de trazer ao conhecimento, de revelar, de certa forma. Mas sim impomos um sentido, constituímos um sentido. Né? A ideia de se construir, a partir de uma pegada, o caçador constrói uma narrativa para si mesmo. Que animal é esse? Quando ele passou? Onde ele pode estar? Em que direção ele foi? Né? Daí, aproximar o que eu vou chamar de pulsão da leitura como uma poética do rastreamento, a poética no sentido de uma fabricação ou criação de um modo de leitura que é esse rastreamento, a pulsão do arquivo, ou esse gesto de guardar, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, seguindo o seu roteiro, mas já aí jogando algumas associações. Então, eu aproximo a pulsão da leitura a uma poética, isso na minha tese, né? A uma poética, como uma poética do rastreamento, a uma pulsão do arquivo, como um gesto irresistível de interpretar rastros para dar sentido e para preferir este rastro a outro, ou para separar ou escolher. Um exemplo prático da pulsão de rastreamento, todo mundo que dirige, eu não dirijo, eu sou copiloto, né, na melhor das hipóteses, ou passageiro. Você vê um carro parado na sua frente, você tende a construir um rosto olhando para a traseira de um carro, não é? Você não vê quase um transformer ali? Você está partindo de uma série de rastros ou de sinais e conectando eles a partir de uma pulsão de leitura e acionando, de certa maneira, o seu arquivo, que é as imagens que você escolheu guardar. A que você associa uma traseira de carro? A um transformer, a um monstro, ou só uma traseira de carro? Né? Uma traseira de carro não é uma traseira de carro, diria Magritte. Então, assim, só para finalizar essa primeira pergunta, né? Eu tento, então, aproximar as ideias desse rastreamento ou dessa construção de um objeto ausente, já que eu estou trabalhando com cartas de escritores do passado próximo, né? As ideias de espectro e de sobrevida. Como Derrida propõe a ideia de espectro e de sobrevida, a ideia do Derrida, que é uma indagação mais filosófica, ontológica, as reflexões do Aby Warburg, que já tem um fundo histórico antropológico. Tá? E eu proponho, então, que eu chamo de leitura espectral. Veja bem, né? De uma poética do rastro a uma leitura espectral. Tá? Que é o que eu chamo de uma escuta com os olhos dos rastros do passado, ou uma tentativa de escutar com os olhos, né, esses vestígios que eu construo a partir de documentos ou de vestígios do passado,
a fim de propiciar a eles uma outra vida no presente, tá? Ou nos presentes ainda por vir, né? Porque, como diz Derrida, o arquivo não é uma questão de passado, mas aquilo que eu quero que se repita no futuro. É aquilo que eu escolho que sobreviva, ou que viva outra vez, ou que permaneça de uma outra forma, transformado no futuro. Tá? Vou parar aqui, que senão a gente não passa para a segunda. Muito bom, velho, muito bom. Muito massa essa passagem do rastro para o espectro, né? Como se atravessasse tempos, assim, né, velho? Bom. Porque a questão do... Só para... Você acha que essa questão do espectro é legal da gente explorar, né? Que o Derrida, ele, no livro Espectros de Marx, né? Ele parte do espectro que assombra a Europa, né? Ou dessa ideia que não deixa de retornar, uma ideia do passado que não cessa de retornar ao presente, aí tem a questão do arquivo, né? Que é o espectro do comunismo, né? Um espectro que ainda assombra, né? Tá mais forte ainda, né, nos últimos Uma anos. má consciência do presente assombra. Oi? Esse espectro tá mais forte, né? A assombração tá mais forte. Como uma fantasia delirante, né? Total, total. E menos como o fantasma de Hamlet, que não cessa de retornar à cena como uma má consciência ou como um chamado à responsabilidade. E aí o espectro do comunismo ele seria um chamado à responsabilidade para com o comum, para com um bem comum, um patrimônio comum, que seria o humano, né? Vamos pensar isso, não o bem. Mas são questões, o espectro seria questões, ideias, né? Que rondam e obsedam, né, o nosso pensamento, né? E aí eu fico pensando nas correspondências de escritores para estender a ideia de espectro de uma ideia para um objeto, para uma ideia que se encontra em um texto, né? Que aí a gente já está falando isso, citamos aí Shakespeare, né? Hamlet, Marx, né? O Manifesto Comunista, as correspondências, tá? Como esses textos que projetam memórias que retornam. Tá? Então, o espectro seria essa memória que retorna para interpelar e exigir o reconhecimento, provocando aí uma desestabilização do nosso modo de pensar. Então, para fechar, os espectros colocam a questão da responsabilidade de acolher os fantasmas do passado e também a possibilidade de redimensionar não apenas o conceito de história, mas também as noções de humano, de política e de vida. Tá? Muito bom, velho. No texto A Tarefa do Tradutor, o Benjamin, dentre várias coisas que ele aborda, ele fala de uma língua pura, uma espécie de língua primeva, né, que o processo de tradução, de certo modo, poderia, né, tocar um pouco nisso, acessar isso que estaria perdido, né? Algo talvez que ficou e tal. Cada língua teria um pouco disso, né, dessa língua primeva que se perdeu, né? Uma coisa meio adâmica, assim. E você brinca com o texto do Benjamin na sua tese, né? Você vai falar da tarefa do editor, né? E o editor, qual que é a tarefa dele? Como é que ele lida com o passado, cara? Bom, eu retomei esse texto do Benjamin que eu fiquei me perguntando, a tarefa como trabalho, como dívida, o Evandro Nascimento explora muito bem, né? Lendo esse texto do Benjamin via Derrida no Torres de Babel, né? Ou Desvios de Babel, enfim, as possibilidades, os jogos são muitos, né? As possibilidades de rastreamento são várias. Né? Eu gosto de pensar que o editor, isso é uma questão que está de fundo no texto do Benjamin, nesse trabalho de despertar o potencial de um texto. Né? Vamos lembrar que o Benjamin é um grande leitor dos românticos alemães, então ele recorre muitas metáforas da semente, da germinação, a ideia de cultura como cultivo, né? Para além da retomada da mitografia bíblica, da figura adâmica, né? Que tem um desejo, de certa forma, prometeico, uma potência prometeica de uma língua, mais de uma língua, né? Sim. Uma língua retomar mais de si mesma, né? Mais do que a si mesma, outras que a precederam, né? Eu gosto de pensar que o editor ele tem, de certo modo, aí eu vou voltar num termo, a responsabilidade de um herdeiro ou de alguém que recebe algo.
né, que escolhe receber também. Uhum. Né? Porque se a gente for pensar o significado primeiro do termo edição, está vinculado à ideia de escolher o que preservar. Tá vinculado ao trabalho de seleção. Então, eu estou aproximando aí o arquivo, o arquivar ao editar. Tá? O editor, de certa forma, é um arquivista. Né? Então, tem essa responsabilidade de reviver textos do passado, tá? Ou de fazê-los reviver repensando o formato, a apresentação, né? Não só o conteúdo, né? Mas de resgatar do esquecimento, do silenciamento. Vamos pensar aí nas reedições de autores há muito não publicados, né? Que vai remeter a essa discussão benjaminiana de considerar a história por outros pontos de vista. Tá? Então, de fazer textos germinarem, textos do passado germinarem no presente, de certa maneira, mas também fazer com que se crie outros modos de leitura destes textos. Tá? Então, vamos pensar aí que editar vai remeter aos gestos de rastrear e de traçar, tá? Traçar no sentido de delinear, né? De compor outras linhas de pensamento, pois tanto o editar relacionado ao rastrear e ao traçar são gestos que consistem em configurar e reconfigurar, ou seja, em manipular, gestos de escolha e manipulação, transformação, ou modelar de outra maneira figuras de pensamento, tá? E aí eu gosto de pensar muito no Jacques Rancière, no que ele propõe como ficções. Se não me falha a memória pode falhar, a memória falha, pois a memória é esquecimento. Né? Tá no Partilha do Sensível, ele propõe a ideia de ficção como reconfiguração, tá? De ideias, discursos, textos. Tá? Então, estou aproximando aí a tarefa do editar, ao traçar, ao rastrear, ao reconfigurar elementos previamente selecionados, tá? Modificando-os mediante escolhas explicitadas ou não. Tá? No meu caso, que trabalho com documentos, com cartas, eu me preocupo muito com o como dar a ler e explicitar isso para o leitor, como que eu li esses documentos, como que eu trabalhei esse material até que ele chegasse. Tá? Daí a tal das notas a transcrição dos documentos, que é a explicitação dos critérios. Sempre que eu vou a uma exposição, um museu, ou eu olho para um texto, eu fico pensando quais foram os critérios, ou quais são os traços invisíveis que modelaram isso que me é apresentado. Então, um trabalho de curadoria é um trabalho de seleção, de atribuição de valor, né? Ou seja, um trabalho de avaliação, de seleção, de organização ou montagem, né? Um trabalho invisível para viabilizar o visível. Ou aquilo que se quer ver e, de certa maneira, determinando, mais ou menos, em maior ou menor grau, o que eu posso dizer sobre aquilo que eu vejo. Tá? Então, veja bem, né? A tarefa do editor são várias tarefas, né? Sem pensar que o editor coordena, dependendo do tamanho do editor, equipes editoriais, né? Então, eu penso que a tarefa do editor não só determinar o que ler, né? Que materiais ler, mas como ler esses materiais. Tá? Como que eu quero fazê-los reviver. Tá? Então, o editor é aquele que escolhe o que preservar, né? E tem responsabilidades várias. Tá, Paulo? E tem que ser um bom leitor, né? Por causa disso também, né, cara? Sim, todo editor é um leitor. Assim como todo escritor também é um leitor, todo editor é um... Oi? O editor precisaria ser um bom leitor também, né? Para poder selecionar esses textos, né? Pensar na disposição deles, coisa do tipo. Né? Esse trabalho de curadoria mesmo. Sim, sim. Hoje em dia tem se falado muito sobre a relação entre o editar e o trabalho da curadoria, como trabalho de curadoria, né? Massa. Kleber, na sua tese você tem um objetivo muito nítido de abordar o Murilo Rubião numa perspectiva diferente do que se aborda aqui, né? Aqui no Brasil, enfim, uma parte de estudos que fala do fantástico,
ali um pouco do absurdo, né, dos contos do Murilo ali. Como que carta e arquivo abriram esse caminho para você pesquisar algo que até então era inédito, assim, né? Bom, eu fiz o meu mestrado sobre o Murilo também, e durante o mestrado eu fiquei pensando o tempo todo, né? Eu esbarrava com a fortuna crítica, ou o inferno crítico, né? Quando você já tem muito tempo de leituras, é um acúmulo, o arquivo como inferno também aí, né? Um acúmulo de textos que repetiam ideias, só que de maneiras mais ou menos diferenciadas. E aí eu esbarrei com um texto da Davi Rigucci Júnior, Minas, Assombros e Anedotas, um texto canônico sobre o Murilo, em que ao fim do texto ele coloca uma pergunta aparentemente retórica, né? Como ler os contos de Murilo Rubião sem se repetir? Porque há uma certa repetição cíclica, uma sugestão de repetição de que as histórias do Murilo se repetem indefinidamente, vão se repetir indefinidamente, né? Num ciclo sem fim de tormentos dos personagens, né? E aí eu prefiro pensar até na imagem da espiral, né? Que é um retorno com diferença, né? Para sugerir aí uma leitura deleuziana, talvez. E a Não repetição é um de retorno temas, ao mesmo ponto. e Oi? a repetição de temas na pesquisa pode ser um tormento também, né? Você pega um autor e todo mundo falando do mesmo tema pode ser um tormento também, né? Exato. Aí eu olhava para essa questão postulada pelo Davi e ficava pensando como, né? Não se trata apenas de a gente estava um rastreamento como construção, né, de sentidos, como construir outras possibilidades de significação. E aí eu já tinha trabalhado no acervo, já havia feito pesquisa no acervo de escritores mineiros, onde se encontra o arquivo do Murilo, Uhum. e pensei assim, gente, o que já foi feito a partir do arquivo do Murilo? Uhum. Explorou-se muito a questão da reescrita, que aponta novamente para a repetição, uma repetição diferenciada, né? Ele retomando os textos dele, reelaborando ideias, reeditando o próprio texto. Aí tem até a ideia do Roger Chartier, né? A mão do autor como mente de editor, né? Ou da mão do autor à mente do editor, ou quando o autor passa a olhar para o próprio texto de outras maneiras. E aí eu percebi que se havia explorado muito pouco as cartas dele. E antes disso eu pensei, poxa, o Murilo não escreveu prefácios ou textos interpretando as próprias ideias, expondo a própria poética, como que ele viu o próprio fazer. Tirando entrevistas nos livros dele não constava. Uhum. E aí eu pensei, poxa, será que nas cartas tem alguma coisa? E aí eu comecei meu trabalho de exploração das cartas, né? E, e acabei me deparando com vários fantasmas, pensando que o termo fantástico, né, está relacionado com, se a gente for rastrear, novamente a questão do rastreamento, né, Uhum. etimologicamente, uma mirada filológica, o fantástico está relacionado com a ideia de fantasma, que é o tornar visível o invisível. Mas também fantástico, relacionado a fantasma, retoma a ideia de fantasia, Uhum. que é a capacidade de fazer ver aquilo que não se faz presente, né? Criar possibilidades de ver. Uhum. Né? E aí eu pensei, poxa, essas cartas possibilitam aí, né, os espectros da poética do Rubião. Então vamos investir nisso, bora. E cá estamos nós. Já eu defendi, minha tese tem 4 anos, 4 anos depois, sendo assombrado pelos espectros da tese. Né? Aí o que eu acredito é que eu consegui sugerir, tipo, olha só, gente, ao invés de só ficar lendo por esse caminho, a gente pode ficcionalizar leituras a partir dos signos que o arquivo propõe, não só repeti-los, mas colocá-los em rotação, como diria o Otávio Paz, né? Ou seja, mobilizá-los, mas também mobilizar outras práticas de leitura, pensando que o arquivo de um ficcionista viabiliza possibilidades de ficcionalizar novas leituras, ou Uhum. de criar, ou de remodelar, ou, enfim, de mobilizar de outras formas. Uhum. Tá? É isso. Muito bom, velho. Muito bom. A gente está falando muito de arquivo aqui, cara. E o arquivo é um tema que é caro hoje, né? Principalmente nos estudos culturais, a partir do Derrida. Como é que você definiria esse termo, cara? Como é que você trabalha ele na sua pesquisa?
Bom, o termo arquivo, inicialmente ele remete a um espaço de guarda, de acumulação, de reunião. Mas eu prefiro pensar, não que eu prefira, na verdade, acaba se impondo, de certa maneira, o arquivo como uma série de gestos ativos e seletivos. Tá? Quais gestos? Avaliação, interpretação, seleção, organização, repetição, controle e destruição. Como assim, Kleber? Né? Preferir esquecer é preferir não guardar. Arquivar não é preferir guardar, é preferir manter, para fazer se repetir. Eu gosto muito de um poema do Antônio Cícero, né, que é o guardar. Né? Em cofre não se guarda coisa alguma, em cofre perde-se a coisa à vista. Né? Então, um arquivo seria uma avaliação seletiva, uma seleção destrutiva, repetição. Eu não lembro qual filme tem uma frase, né? O inferno é a repetição. Hell is repetition. Eu acho que é de uma adaptação, acho que é da Tempestade do Século, que é uma adaptação para o cinema de um texto do Stephen King, mas eu não me lembro ao certo. O arquivo é também isso, né? Escolher não lembrar. Não é só escolher o que quer lembrar, mas também tem essas armadilhas, né? Eu estou seguindo muito um cruzamento de leituras do Foucault com o Derrida, com Nietzsche, dentre outros, né? Eu guardo do passado aquilo que eu quero ou necessito que se repita no futuro. E eu lembro muito do Carlos Drummond de Andrade, que foi um grande arquivista, né? Um escritor arquivista, memorialista, né? E também foi quem auxiliou a elaborar os princípios de organização do Arquivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O que eu quero que se repita do nosso patrimônio artístico? Que versões do nosso passado histórico e artístico nacional eu quero que se repitam, que permaneçam? Uma visão modernista, que auxilia a construir uma ideia de barroco, que se contrapõe a uma certa ideia classicizante de arte. Não que o Drummond não conhecesse bem a tradição, a gente sabe muito bem como que o Drummond era tremendamente erudito. Né? Mas o Drummond, o arquivo do Drummond é tremendamente organizado. O arquivo pessoal que está na Casa do Barbosa e também no Instituto Moreira Salles. Né? Ele, sendo uma figura pública, o escritor como uma figura pública, como um intelectual também, né? Que estava sempre ali próximo a figuras de poder, né, como Gustavo Capanema, Rodrigo Melo Franco, entre outros, atuante na elaboração de políticas públicas aí de memória, de arquivo, de patrimônio, o Drummond constituiu vários dossiês que permitissem a ele ter álibis para se defender de acusações, de certa forma. Os demais escritores, como Rubião e outros próximos a ele, têm arquivos tremendamente organizados. Para quê? Para controlar, de certa forma, as condições de interpretação feitas sobre eles no futuro. Tá? Os caras estavam Vamos anos à pensar. frente, né, cara? O arquivo é uma questão de futuro, né? Produzir versões do passado a posteriori, né? Então, há aquilo que a memória, aquilo vamos pensar que aquilo que é memória é aquilo que, assim, quando a gente pensa em memória, tem uma economia da memória, que guarda ou não guarda, destrói ou não destrói, recalca de uma maneira ou outra. Né? Que versões que eles fizeram questão, que versões sobre eles, que discurso sobre eles, que eles fizeram questão que não chegassem. Né? Eu sempre, trabalhando com o arquivo do Murilo, eu cheguei a trabalhar com um conjunto de cartas do Rubião com o Fernando Sabino, na verdade, do Sabino para o Rubião, que eu não consegui localizar as cartas do Rubião para o Sabino. E também trabalhando com cartas do Murilo Rubião com a tradutora dele para o tcheco, é um livro que eu estou a editar, a tradutora dele para o tcheco destruiu boa parte do arquivo dela. Nossa.
Inclusive, sobraram 5 cartas. Ela preservou, veja bem, né? A questão da destruição da violência, né? Ela escolheu preservar 5 cartas. Uhum. Dela para ele, são 86 cartas. Aí você imagina a dimensão que esse arquivo poderia ter. Só podemos rastrear ou especular. Então, o Aham. arquivo também é algo do campo da fantasia, do fantasmático, do Sim. fantástico, né? Então, a constituição de arquivos é da ordem da seleção dos rastros, da interpretação, mas Uhum. também da violência. O Derrida diz que o arquivista não é alguém que guarda, é alguém que destrói, que para assegurar a sobrevivência de uma certa ideia, de uma certa imagem de si, é preciso matar. Uhum. Então, é esse o mal do arquivo. Tá? Daí que o arquivo remete a uma cadeia de gestos, né? Como eu falei, escolher o que guardar, o que se guarda, o que não se guarda, aquilo a que se dá acesso, a quem se dá acesso, Uhum. Uhum. quando, como, né? Mas também para a gente caminhar, né? O arquivo é da ordem da apropriação, do controle, da organização dos rastros da vida, do vivo e do que pode ou não morrer, mantendo-os politicamente sob controle, tá? Sem essa organização quase estatal, em todo caso, legítima e política do material, não tem arquivo, tá? O arquivo, então, é seleção e hierarquização. Sim, Não sim. há arquivo sem destruição, ponto. Aham, aham. E acaba que muito no arquivo, o arquivo é uma instância de poder, né, cara? A gente for pensar Sim, assim na contemporaneidade, sei lá, no Brasil, né, de 64 a 85, né, pensar onde estão os arquivos da ditadura, ou mais recentemente, né, pensar no WikiLeaks, né, acaba que o arquivo permite a gente pensar dinâmicas complexas e muito tensas, né, cara? sim, sim. Não há arquivo sem violência, então não há arquivo sem poder. Eu gosto muito de pensar poder como uma forma de constrangimento, tá? Colocando, eu estou tentando jogar com as palavras um espectro mais amplo de possibilidades de interpretação, de significação, né? Uhum, Não há arquivo sem poder político. uhum, Arquivar um gesto de poder e de violência. Vamos pensar mais recentemente, né, poucos dias atrás, né? Se a gente tem arquivo, a gente tem aí em contraponto uma lei de acesso à informação. Eu uhum. posso escolher prorrogar o prazo de acesso à informação. Eu vou te dar acesso um dia, só não vou te dizer quando. Um outro gesto, quando morre um escritor, né, pegando um caso como o do Mário de Andrade, quando o Mário morre em 45, ele estabelece um prazo de 50 anos de sigilo. E aí é interessante que a relação entre arquivo e sigilo ou impossibilidade de acesso à informação, né? E a grande questão, né, do arquivo é produção e armazenamento de dados para melhor gerir a vida do Estado, para prover a vida do Estado, não do cidadão, para prover condições de controle sobre a gestão de vida. Aí é uma leitura via biopolítica do arquivo, né? O arquivo ele é estatal, ele começa como estatal antes de começar como privado, né? É uma gestão, vamos pensar, privada da coisa pública, Uhum. né? Que priva o público da própria vida privada, de certa maneira. É. E aí depois a gente pode pensar aí o arquivo como um gesto também de cuidado de si. Como que eu me organizo, me leio, me produzo. O Foucault vai fazer isso no texto Escrita de Si, né? A historiadora Ângela de Castro Gomes vai propor aí uma escrita de si ou uma escrita da história, ou como que o arquivo é um espaço para o diário, a correspondência, para a gente ter acesso a como os indivíduos desenvolvem consciência sobre si mesmos ao longo da história. Como examinamos nossa formação, nosso processo de Bildung, de constituição como indivíduos, enfim. Estou uma leitura delirante aqui. Ah, tá bem pé no chão, tá bem pé no chão, cara. Delírio é o momento que a gente tá vivendo agora, isso sim, velho. Isso é um delírio Oh, surreal, mano. Antes com fosse uma onda, certeza. seria uma bad trip, mas é mais uma piração que a gente tá vivendo.
Kleber, te Tá ok? É agradeço. uma piração, tá ok? Como é que é? Isso aqui é uma piração, tá ok? Não é? Já deixou de ser um episódio do Hermes e Renato, do South Park, né, cara? Do Beavis e Butthead, virar outra coisa que a gente não tem nome ainda, né, velho? Cara, eu tenho pensado muito numa mistura de Teleclass com Black Mirror, sabe? Total. Total, né, velho? Total. Uma distopia, uma chanchada distópica. Total, velho. Total. Impressionante, né, cara? Assim, ai, ai. De um lado você vê coisas muito, enfim, mentirosas, desonestas, né? De outro lado você Sim. vê, sei lá. Você tem uma. Vai para ficar na questão do arquivo, né? Você tem um processo de. Eu tenho pensado uma vez, eu até soltei essa para o pessoal num curso que eu dei sobre arquivos. Uma das questões do arquivo é como ler esses documentos, essas fontes. É a questão do trabalho historiador, né? Uhum. Como conversar com essas fontes, como fazê-las falar, construir discursos sobre o passado e também sobre o presente, né? A partir do contato com esses documentos. Então, uma questão que se coloca no trabalho com arquivos é a crítica às fontes, porque um documento não é a expressão de uma verdade, antes é a construção de um discurso, de efeitos de verdade. Legoff Né? trabalha isso, né, cara? Exatamente, é o documento monumento. Né? Então, é uma questão de uma crítica às fontes, de uma percepção que não seja ingênua, que não naturalize um documento como expressão espontânea de um momento, de uma verdade. Né? O documento não diz o que o sujeito sentiu, né? Não é expressão espontânea disso. E eu fico pensando como construir crítica às fontes em um contexto de manipulação ampla e descarada. Ou, sendo mais explícito, né? Num contexto de fake news, como um commodity político, como construir uma crítica às fontes? O que é uma crítica às fontes? Como, né, empreender essa crítica às fontes? Uhum. Né? Não só pela checagem, cruzamento, né? Eu fico pensando, né? Aí caminhando para para sua última pergunta aí, que é a questão do arquivo no contemporâneo, né? Como empreender essa crítica? Muito bom, meu cara. Muito bom. Kleber, sempre muito articulado, com 1000 referências e muito didático ao mesmo tempo, né? Cara, só tenho a agradecer. Obrigado pela conversa. Que isso, eu que agradeço aí mais um episódio da nossa conversa infinita. Então tá, meu cara. Abraço para você, a gente se fala. Até mais, até a próxima. Valeu.